Olá, pessoal, muito boa tarde. A gente tinha marcado uma live junto com o Senac Minas para as 15 horas, mas a gente teve um congestionamento. Imagina, a gente nunca pensou que ia viver isso, hein? Um congestionamento na internet. Então, eu vou convidar o Senac Minas, eu ia ser convidada por eles no perfil do Senac e a gente só fez uma troca para tentar. Para quem entrou aí, Núbia, Arthur, Nina, me dá um retorno. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Conseguem me ver tranquilamente? Queria aí um Ias. Ias, você consegue me ouvir bem, me ver bem? DMT Palestras. Queria que vocês me dissessem se estão vendo bem, ouvindo bem. Porque agora a gente vai convidar o Senac Minas. Só vou esperar que eles entrem aí. Que a Doralice, que é quem vai fazer a nossa tradução em Libras. Olha que legal, o Senac vai poder fazer hoje uma live mais interativa. E agora eles entraram e eu vou então convidar o Senac para participar. A Doralice está entrando, aguardando o Senac Minas. Acho que vai dar tudo certo. Ei, Maria Flávia. Doralice! Entrei. Que bom, te deu escuto certo. bem, te vejo bem. Se eu não me engano, você só tem que colocar o seu celular no silencioso, porque senão a gente fica ouvindo, a cada pessoa que entra a gente fica ouvindo. Então agora, ok, nós estamos ao mesmo tempo na minha página do Instagram, como estamos na página do Senac Minas, aí comandada pela Doralice hoje. Então, pessoal, muito boa tarde. Agora, sim, oficialmente, vamos começar. O William está perguntando qual o tema. William, a gente vai ter uma conversa agora à tarde sobre um processo chamado desaprender, para aprender e reaprender. Essa frase, aliás, nem é minha, essa ideia é de um pensador americano chamado Alvin Toffler. Falei devagarzinho para Doralice me acompanhar. E ele fez um pensamento muito interessante em que ele dizia o seguinte: no século XXI não serão consideradas analfabetas aquelas pessoas que não sabem ler e escrever. Serão consideradas analfabetas aquelas pessoas que não terão a capacidade de desaprender para reaprender. E embora ele não tenha escrito isso esse ano, poucas vezes eu vi um pensamento tão atual para tudo que a gente está vivendo. Né? Há pouco eu dizia para vocês, para quem está entrando agora, essa live aconteceria de início na página do Senac Minas, mas houve um congestionamento de Instagram, porque a gente tem um monte de pessoas fazendo as suas lives. Então a gente não imaginava, a gente que estava acostumado com os congestionamentos de trânsito, a gente agora tem congestionamento na internet. E isso faz parte de um processo de reaprendizagem que está nos custando muito, né? Então eu sempre digo isso. Se você está ansioso, está com medo do futuro e está confuso com quantas coisas a gente vai ter que aprender a partir de agora, você é normal, fique tranquilo. Assustador é a gente não sentir nada. Então, eu queria começar falando um pouquinho de por que é tão difícil para a gente desaprender e aprender coisas novas. De início, a gente precisa pensar de onde a gente vem. A família, as escolas e as empresas. São sempre lugares que, embora nos ensinem muito, tem muita dificuldade para deixar para trás velhos conceitos. Então, se vocês imaginarem, eu sou professora há quase 20 anos, adoro dar aula, mas os modelos de escola ainda são muito parecidos. Os alunos sentam nas carteiras, os professores ficam na frente. Então, o processo de aprendizagem ainda é um processo muito pouco inovador. E aí, o que acontece? Nas empresas, também a mudança é muito pouca, né? As empresas pagam aí palestras e contratam pessoas para ensinar como fazer inovação, e, no entanto, quando a gente pega a vestimenta das pessoas de trabalho, ela continua sendo igual. A maneira como a gente se comporta e faz currículos continua a ser igual.
E além disso, a gente tem vivido antes da pandemia, a gente vem de um processo muito angustiante. Nós viemos de um processo marcado por um individualismo muito forte, as pessoas trabalhando de maneira enlouquecida, com hora para começar, mas sem hora para terminar, e vivendo essa angústia e depressão sem saber ao certo por que estava sofrendo tanto. Então, é preciso que a gente comece a pensar que tipo de sociedade a gente era antes da pandemia e o que a gente pode aprender nesse período em que nós fomos obrigados a desaprender para reaprender. Então, eu queria começar falando exatamente sobre isso, sobre esse processo individual, egoísta e pouco centrado nas nossas atividades que a gente tinha vivido até antes da pandemia. Só para vocês terem ideia, não só o Brasil, como o mundo todo estava sendo tomado por dezenas e milhares de pessoas sofrendo pela ansiedade. Tem até um livro, de um neurocirurgião, um neurocientista chamado Sapolsky, muito interessante, Sapolsky. Deu, Doralice? Sapolsky. Difícil, né, esse nome? Mas o doutor Sapolsky, ele escreveu um livro que eu invejei o título do livro. O livro diz o seguinte título: Por que as zebras não têm úlcera? Nesse livro, ele vai contar pra gente que o estresse é ótimo. O estresse nos ajuda a fazer muitas coisas. Quando você precisa fazer uma prova, quando você vai dar uma palestra, quando você vai fechar um negócio, quando você vai começar um namoro novo. Para todas essas ações, a gente precisa de estresse. Mas o estresse, ele só deveria durar nesse período em que as suas ações, que precisam de todo o seu foco, de toda a sua atenção, estiverem acontecendo. O estudo que ele faz é exatamente com zebras e leões. Ele diz o seguinte: os leões precisam comer, as zebras precisam fugir dos leões. E nesse período, entre matar e morrer, eles ativam vários de seus sentidos em nome do estresse, que é necessário para a sua sobrevivência. Cada um com a sua necessidade, mas ambos precisando sobreviver. Nesse período em que a zebra corre para fugir e o leão corre para comer, o que eles sentem? O coração dispara, os músculos se enrijecem, as mandíbulas se enrijecem, eles ganham mais força para conseguir correr. Eles ganham mais sudorese, o coração dispara, isso é animal. Só que depois, ou que a zebra conseguiu fugir, ou que o leão conseguiu capturar ali o seu alimento, 10 minutos depois eles voltam ao estado natural do próprio corpo. O corpo volta a se reequilibrar. Só que acontece que nós, seres humanos, como a gente tinha sido cobrado, a gente tem sido cobrado o tempo todo por metas e por ser melhor do que o outro, e ocupar melhor o lugar do que o outro, e conseguir fazer mais do que eu podia conseguir fazer, a gente não vive o estado de estresse por meia hora ou por uma hora. As pessoas estavam vivendo o estado de estresse por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E corpo nenhum, mente nenhuma, dá conta de sobreviver a um estado de estresse tão contínuo. Então, vocês imaginem, por 1 ano, você ter pupilas dilatadas, coração disparado e músculos rígidos. Nós passamos a ser uma sociedade absolutamente ou exageradamente medicada para dar conta de sobreviver a esse caos a que nós estabelecemos como sendo normal. E aí vários estudos vão dizer que quanto mais essa nossa sociedade luta para um ser melhor do que o outro, menos confiança a gente vai ter. E lembrar que a palavra confiar é também fiar ou costurar com outra pessoa. O processo ou o sentido da confiança é estar junto de outras pessoas. Mas numa sociedade competitiva, onde eu preciso ser melhor do que você,
para conseguir um espaço, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos, é sempre esse estresse que não me deixa relaxar e não me deixa sequer entender quem eu sou e os prazeres que eu tenho no trabalho, nos meus relacionamentos e na minha vida em sociedade. Pra vocês terem ideia do nosso alto nível de individualismo, Belo Horizonte foi a capital que sediou o primeiro casamento sologâmico do Brasil. Para quem nunca ouviu falar nesse nome, eu não conhecia. Mas aí era capa do jornal Estado de Minas e eu fui ler. Casamento sologâmico. Eu pensei, o que é isso? Olha, um casamento... Aqui era uma noiva. Teve convite, teve convidado, teve buffet, teve tudo que um casamento tem. Só que a noiva se casou com ela mesma. Eu falo que isso seria um prato cheio para os principais psicanalistas do mundo, como Freud e Lacan, ao imaginarem um indivíduo que se casa consigo mesmo. Imagine que você olha para o espelho e se casa com a sua própria imagem, com a sua própria história. Não há não há nenhuma possibilidade de troca numa relação como essa. Então, diante disso tudo, desse individualismo, foi muito difícil, eu imagino, para muita gente entender o que nós estamos vivendo agora. Quando a gente pensa que ficar em casa, o isolamento social é não somente para minha proteção, como para a proteção de outras pessoas, porque cada um que pega o Covid passa para outras 3 pessoas, tendo os sintomas ou não, é assustador pensar que a gente não praticava as ações coletivas. Diante de uma sociedade que só vivia o individualismo e as suas próprias ações, vontades, desejos, viver em comunidade, parar para que o outro seja beneficiado, pode ser assustador, pode ser difícil, mas olha que coisa sensacional. Pode ser transformador. Pode ser essa, gente, a chance que nós temos de talvez mudar a nossa sociedade para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade em que a confiança possa ser aí a mestra das nossas ações. E a gente vai precisar um dos outros, sim. Vocês imaginem, isso está escrito em um novo livro que foi lançado pelo Noah, N-O-A-H, desculpa, Doralice, N-O-A-H, Harari, H-A-R-A-R-I. O Noah Harari acabou de lançar um ensaio que foi feito pela Companhia das Letras, em que ele diz o seguinte: assim que o vírus começou, que ele sai da China até chegar em outros países, ele possivelmente já sofreu algumas modificações. Ele já sofreu algumas mutações. E nós só vamos conseguir descobrir a vacina para esse vírus e para suas demais mutações se a gente trabalhar junto. E isso é a ideia do coletivo, isso é a ideia do global. Cientistas do mundo inteiro estão estudando para entender como fazer essa vacina funcionar e salvar um mundo inteiro. Mas ainda assim, infelizmente, a gente ainda tem práticas muito mesquinhas, né? Seja do comércio, seja das próprias pessoas em sociedade. Num metrô de São Paulo, algumas pessoas que estavam dentro do vagão e se sentiam mais limpas do que as outras, expulsaram de dentro do metrô profissionais da saúde. Então, vocês imaginam que tipo de calamidade que é essa? Ontem saiu em todas as redes sociais e mídia impressa uma campanha de uma grande marca da moda que lançou máscaras a um custo de R$170 cada máscara, dizendo em sua campanha que compra a minha máscara de R$170, que em troca nós vamos dar cestas básicas de presente, vamos doar cestas básicas para as pessoas que estão necessitando. Ora, uma marca grande da indústria têxtil pode doar a máscara e a cesta.
e não fazer uma campanha que pregue a ideia de que eu vou ter uma máscara exclusiva, baseada aí na alta moda e exclusiva e só para mim. Então, a gente está vivendo exatamente uma possibilidade de refletirmos sobre um novo futuro. A possibilidade de refletirmos sobre uma nova sociedade, e por que não? Uma nova economia. Há vários estudos, é a área, inclusive, aqui eu me dedico a estudar, que são os negócios de impacto, que é para que a gente possa pensar num novo capitalismo. Ninguém está aqui dizendo que o capitalismo não possa existir, mas um capitalismo baseado no afeto, um capitalismo baseado em troca e muito mais do que isso, um capitalismo onde aquilo que eu compro, aquilo que eu venda, afete positivamente, impacte positivamente a sociedade e as pessoas que estão em minha volta. Então, é preciso que você se pergunte, inclusive durante a pandemia, você tem pensado em sair de casa? Você tem comprado dos pequenos produtores? A gente está aqui falando com a turma do comércio. O comércio, a gente sabe, principalmente os pequenos e médios empreendedores, estão sofrendo de uma maneira absurda. Estima-se, nós já temos no Brasil 13,4 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, elas recebem menos do que $2 por dia. Estima-se que esse número vai aumentar em 500 mil de pessoas. Ou seja, quase 14 milhões de pessoas passarão muita fome depois da pandemia. Então é preciso que a gente repense, inclusive, a maneira de fazer e gerar e gestar o nosso comércio. De que maneira que ele pode ser mais justo, de que maneira que ele pode ser mais inclusivo, de que maneira que ele pode impactar positivamente na vida das pessoas. Eu tenho visto excelentes iniciativas, inclusive dos pequenos empreendedores, né? Assim, eu tenho recebido cartas lindas de produtores locais da moda, da beleza e da estética que dizem, olha, eu preciso da sua ajuda. E juntos a gente pode construir um novo futuro. Então, desde pagar adiantado para que você usufrua depois, fazer promoção de peças que você já iria vender depois com preços promocionais. Então, há uma série de ideias, juntar-se coletivamente em pequenas, como se fossem mini cooperativas, para que a gente faça um comércio onde todo mundo possa ganhar. São iniciativas que, ainda bem, estão crescendo nesse momento em que a gente está vendo tanta dor, em que a gente está vendo tanta dúvida, em que a gente está vendo ainda poucas iniciativas de superação desse tempo de individualismo, desse tempo de aprendizagem. Então, a pergunta que a gente precisa fazer daqui para frente é: o que a gente pode aprender com esse momento? O que eu não quero levar para um novo momento? E o que eu gostaria de reaprender? De que maneira que eu posso ter um negócio mais justo? De que maneira eu posso me solidarizar com o meu mercado? Porque quando a gente voltar de tudo isso, porque é certo, nós vamos voltar, nós só não sabemos quando vamos voltar. Vocês já pensaram que a gente pode criar novas iniciativas para que seja fortalecido, inclusive, o seu mercado? Então, imagine, você é do mercado de moda, você é do mercado de beleza, você é do mercado de saúde, não interessa qual é o seu mercado. Imagine que todo esse mercado estará fragilizado. Você já pensou que vocês podem se reunir em conversas, em atitudes, em ações coletivas, onde todos possam ganhar? Então, as zebras não têm úlcera porque elas entendem o momento de se estressar e o momento de relaxar. E nós estamos aproveitando bem o momento de nos percebermos, o momento de nos conhecermos, para depois, sim, refazer a nossa sociedade, o nosso comércio, a nossa maneira de lidar, a nossa maneira de nos afetar com tudo aquilo que a gente consome, com o mundo que a gente vive. O que eu costumo dizer é: o problema é nosso. Não há governos que resolvam tudo. Não há também empresas ou ONGs que resolvam tudo. A gente precisa entender que o problema é nosso, de empresas, de governos e de sociedade. É somente juntos
que nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Eu falei que eu ouvi recentemente, e é um áudio, inclusive, muito espiritualizado, né? Religioso até, mas muito bonito, e que falava isso: a gente não está tendo uma guerra. Numa guerra, as pessoas brigam entre si. Imagine uma outra guerra mundial, né? O mundo todo estaria com ódio um dos outros, tentando estabelecer quem são os seus inimigos e quem são os seus parceiros. Nós estamos tendo uma pandemia, a oportunidade de juntos resolvermos um problema que, como diz ali o Léo Ferreira, não é só do nosso país, é um problema do mundo inteiro. Eu costumo dizer que se a pessoa mais confiável que eu conheço me dissesse em dezembro que agora, a partir de março, nós estaríamos todos, o mundo inteiro, presos dentro de casa, sem consumir, sem sair, sem ter entretenimento, cultura, sem estarmos juntos dos nossos, eu ia dizer, que mentira, claro que não. Né? Eu acho que nem na aula mais catastrófica que eu já dei na minha vida, dizendo sobre os fenômenos que a gente tem vivido por conta da falta de organização ambiental, eu não acreditaria que a gente chegaria a esse cenário tão assustador, né? Mas nós chegamos. E se chegamos, né, como diz esse áudio que eu ouvi, é uma pandemia, não é uma guerra. Então é para que nós estejamos juntos e para que estejamos, quem sabe, aprendendo a conviver de uma outra maneira. Porque é isso, eu falo por mim, eu viajava toda semana e de repente eu estou aqui agora na minha casa, no meu escritório, conversando com pessoas do Brasil inteiro, mas de uma outra maneira. Então, eu queria que cada um refletisse sobre de que maneira nós vamos poder desaprender para reaprender. E sem qualquer tipo de cobrança, né? Porque também tem esses mitos de que a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que fazer inglês, tem que fazer dieta, tem que fazer um monte de coisas para além das que a gente já está fazendo. Faça aquilo que você der conta de fazer, mas tente minimamente aproveitar esse tempo para se conhecer mais, para falar mais com você mesmo, né? Então, quem sabe, essa não é a chance da gente ser uma sociedade melhor. Doralice, a gente está chegando aí no nosso tempinho de conversa. Queria abrir aí para as perguntas, para alguém que quiser fazer alguns comentários. Estou vendo aqui, ó, a Magna fez um comentário dizendo que o vírus veio para acabar com o excesso, talvez, de capitalismo, tornar as pessoas mais humanas. Precisamos de um capitalismo justo, que todos tenham direito, e em especial sem agredir o meio ambiente. Exatamente, Magna. É isso que a gente estava, talvez, precisando. É muito interessante, porque tem várias matérias jornalísticas que mostram, por exemplo, como os animais estão mais livres, né? Grandes capitais do mundo estão mais limpas, estão mais acessíveis para esses bichinhos e para as plantas respirarem melhor os ares que eles nem conheciam mais, né? Então, talvez sim essa seja a chance de um recomeço para cada uma e para cada um de nós. Pessoal, eu vou me despedindo de vocês. Foi um bate-papo curtíssimo, mas que eu gostaria muito de agradecer. O Senac é um grande parceiro e um grande contribuidor daí dessa nossa coletividade, né? A Marlete está contando para a gente lá de Recife que ela vê revoadas de passarinhos pela janela. É isso. Se a natureza está tendo a chance de ser mais livre, mais bela, que nós também possamos viver essa chance, que nós também possamos aproveitar essa liberdade do pensar para depois, num futuro bem breve, que a gente sabe que está chegando, agir de uma maneira muito melhor, muito mais solidária, muito mais afetuosa. Eu agradeço muitíssimo e fico à disposição de vocês. Está aí o meu Instagram, Maria Flávia Bastos. Eu fico à disposição para que a gente possa conversar mais e mais. Um grande abraço, Doralice. Obrigadíssimo. Até mais, gente. Obrigada, Maria Flávia. Até mais.